Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Hoje tem jogo do Grêmio, fora de casa contra o Sport Recife. E quando tem jogo do Grêmio, um cara mais do que indicado para falar é o César Cidade Dias, o CCD, meu querido amigo, comentarista aqui da Band. Quero saber, indo direto ao ponto, César, se você quer que o Douglas Costa comece o jogo ou seja uma alternativa no banco de reservas. Olha, eu acho importantíssimo, Benfica. Mais uma vez um prazer poder conversar contigo aqui no Prazer é teu meu. espaço, mas eu acho fundamental, né? Eu acho que o Grêmio precisa, hoje, em razão das duas derrotas, ficou uma sensação de que o Grêmio precisa correr rápido e sai para dois jogos, tem o jogo do Sport hoje, tem o jogo de domingo com o Cuiabá e sai com a necessidade de fazer pontos. Eu não consigo imaginar o Grêmio sem esses 6 pontos. A gente sabe da dificuldade de jogar fora de casa, mas o Grêmio precisa do Douglas. Fez todo o esforço. A informação, né, Benfica, é que ele está à disposição. Então que ele venha e jogue ontem até, porque o Grêmio precisa demais desses pontos e precisa demais fortalecer um pouco a sua parte ofensiva que tem deixado a desejar. A gente até estabeleceu no apito final o debate óbvio, César, que era o seguinte: puxa vida, não é melhor fazer com que ele estreie na arena por uma questão de marketing? Mas acho que nesse momento a questão técnica se sobrepõe ao É marketing, que a né? gente tem que, a gente tem que imaginar o seguinte: se tivesse a questão do torcedor, fazer Uhum. um grande evento, tá bem. Mas sabe qual é a diferença de estrear contra o Sport e estrear contra o Santos? São dois jogos sem Douglas Costa. E o Grêmio não pode permitir isso. Então me parece um pouco mais importante do que propriamente uma ou outra ação de marketing ou uma ou outra situação que a gente possa colocar. Não fica. Eu tenho uma bomba aqui para te Que é isso aí, passar. cara? Que papel é esse? Isso aqui o Paulo Pires passou para a gente há pouquíssimos minutos atrás a convocação da seleção brasileira para a Olimpíada. E ela tem 2 jogadores do Grêmio. Até aí a gente imaginava que Breno e Matheus Henrique estivessem na lista. Foram confirmados. E o problema, e aí a gente pode linkar com o que eu disse do Douglas Costa, eles ficam de fora dos jogos contra o Inter, contra o Fluminense, contra o América, contra o Bragantino, contra a Chapecoense, só pelo brasileiro. Eles perdem os jogos de ida e volta contra a LDU da Sul-Americana. Bah. E se o Brasil for às semifinais, eles ficam fora dos 2 jogos da Copa do Brasil. Ou seja, a necessidade de se trabalhar jogo a jogo com o máximo de força possível. O Breno, por exemplo, que não está no jogo contra o Sport hoje, já não vai estar nesses jogos que eu relatei. Quem será o goleiro? Paulo Vitor. O Grêmio perde com isso. Então a gente precisa cada vez mais fazer esse entendimento da necessidade de se pontuar. O Campeonato Brasileiro é perverso. Se fica para trás, vem uma pressão, joga o anímico, joga o emocional e a gente sabe da dificuldade. Portanto, a hora é agora, tem que fazer valer essa condição e o Grêmio precisa hoje fazer vitória com o Douglas Costa, talvez não começando o jogo, imagino que não. A confirmação do time, Benfica passa por Paulo Vitor, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Cortez, Thiago Santos, Matheus Henrique e Jonathan Robert, Luiz Fernando aberto pela direita. O Grêmio prepara a entrada do Douglas Costa na posição do Luiz Fernando, o Ferreira e o Diego Souza, ou seja, o time completo do Grêmio e o time que vai, em razão dessa dificuldade do Breno aí e agora da convocação que foi confirmada há pouco, deixar o Breno em muitos jogos fora. Né? Você falou no Ferreira aí, o último jogador nessa escalação do Grêmio. Qual é a sua sensação? Ontem surgiram muitos rumores, a gente fala rumores porque não se tem É, exatamente uma definição nesse momento, né, César? nas conversas, Benfica, aí a gente pode aqui no teu espaço também, em primeiríssima mão, hoje de manhã eu conversei com o Pablo Só mais uma furo hoje vez. aqui no canal, hein, gente? Hoje eu conversei com o Pablo. E a palavra, tanto do Marcos Herrmann como do Pablo Bueno, é de otimismo. E isso. Ah, mas o negócio é complexo. Sim, ele pode ser complexo, mas a palavra é otimismo. Tanto o Grêmio quanto o staff do jogador acreditam em renovação. Dizem que a discussão não é mais financeira. A parte de dinheiro foi bem resolvida e equacionada. Dizem que a questão está nas propriedades do marketing, alguma coisa de uso da imagem dele e tal, que aí a gente não consegue chegar no detalhe. Mas
a parte financeira parece que caminhou bem. Ô César, você tratou muito bem da questão do Jean-Pierre. Nós sabemos que foi uma semana muito forte no que diz respeito a Jean-Pierre, a partir da informação do Vaguinha. Aí você se posicionou, recebeu uma resposta do Jean-Pierre nas redes sociais, e você, democrata que é, entendeu que todo mundo tem o direito à expressão. Você acha que está superado esse episódio, César? Olha, Benfica, a gente vai ganhando experiência e vai entendendo o seguinte: se o Jean-Pierre hoje for o melhor jogador do Grêmio, entre no segundo tempo, faça 2 gols, a gente já sabe que amanhã eu vou elogiar o Jean-Pierre, porque a nossa função é dizer o que a gente está vendo. O Jean-Pierre tá jogando pouco, tá jogando menos do que a gente imaginou que ele fosse jogar. E na verdade, quando tu retrata isso, tu não retrata contra a figura do jogador, tu não faz nada nesse sentido. Tu retrata o que tu tá enxergando dentro do campo de jogo, que é o que a gente analisa. Então, quando tu faz essa questão, ele tem todo o direito de também, eu não gosto da tua análise, eu não gosto do que tu diz, o termo é mais sorte um ou outro. Isso é da vida, do contexto, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Porque quando eu assumi essa condição de comunicador, porque eu vinha de outra área, fui dirigente, enfim, de um outro segmento, sempre militando no meio esportivo, eu decidi uma coisa: eu só posso dizer o que eu vejo. E quando tu assume isso, tu tem que ser muito fiel a isso, porque é o único jeito de tu tentar seguir um caminho. E se olhar o lado ruim dele, vou dizer. Se eu olhar o lado bom dele, eu vou dizer. Se ele se ofende no lado ruim, é direito dele. Se ele me aplaude no lado bom, também é direito dele. Então, eu estou muito tranquilo com relação a esse conflito. Hoje já recebi outras críticas também de outros jogadores, que aí a gente sabe que existe um corporativismo. Isso não tem problema nenhum. Vai continuar da mesma maneira. Se jogar bem vai ser aplaudido, se jogar mal vai ser vaiado. Ô César, foi um papo de quase 7 minutos aqui. Os meus 2 filhos, meus editores, o Lucas Benfica e o Marcelo Benfica, que gostam muito de ti, estão esperando para fazer a manchete do vídeo. Qual é a manchete que eu dou? César Dias Neto quer Douglas Costa jogando, acho que o Grêmio não pode perder tempo. Qual é a manchete que a gente tem que colocar nesse vídeo aqui? Acho que a gente pode botar assim: convocações prejudicam o Grêmio, é uma boa. Nós podemos colocar também, que eu acho que é interessante da gente colocar, otimismo por Ferreira. E, obviamente, o Grêmio precisa da recuperação. Beleza, então. César, obrigado aí, um grande abraço. Sempre muito legal contar contigo aqui. Eu gosto muito de falar contigo também. Você sabe que isso. E um abraço para os teus filhos aí que estão fazendo um trabalho maravilhoso, esses guris. Que legal. Obrigado, César. Valeu. E a você, né, que nos assistiu, nos deu o prazer aqui. Muito obrigado pela audiência. Dê seu like, se inscreva aqui no canal, seja um participante. Eu falo inscrito, eu falo participante, não falo inscrito mais, viu, César? É isso aí. Grande prazer sempre contar com você por aqui. Até a próxima. Valeu, César.